hectare de milho. E é por isso que o nosso convidado é Matheus Pereira, o titular da Pátria Agronegócios, que participa desta edição de Agricultura BR conosco. Matheus, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. E nós vimos esses números da Pátria e que o produtor concorda muito mais com eles, bem abaixo do que aqueles que são os dados oficiais, os números oficiais aqui no Brasil. Como que vocês chegaram a esse levantamento e o que esse levantamento, o que esses dados representam para a produção brasileira de milho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer em estar aqui com vocês, meu amigo. E indo bem direto ao ponto, Fabiano, a gente tem, esses levantamentos um pouco mais precisos, que trazem mais a realidade de campo, por conta da metodologia, que é construído, todas as nossas estimativas, que não partem somente, dessas análises em telinhas, em escritórios, fazemos levantamento em campo, tá? Por isso que os nossos levantamentos costumam demorar cerca de 40, 45, 50 dias entre um levantamento e outro, porque estamos realmente fazendo a amostragem estatística em campo, identificando realmente o potencial produtivo de cada estado para trazer esses números com mais precisão, E no caso do milho, apesar dos números apresentados serem de safra total, os grandes problemas, estão confinados ao milho de segunda safra no nosso país, que tem, já sofrido com um corte de intenção de área a ser semeada, milho de segunda safra que já abre a janela de plantio no atual momento, dado que a colheita já avança minimamente por alguns estados, como Mato Grosso, estado de Goiás, partes de Paraná, alguns relatos já em processo de colheita e plantio do milho segunda, colheita da safra verão e plantio do milho segunda safra. Então temos ali a redução dessa intenção de plantio da área total, que mais afeta a construção da produção para esse ciclo, 2024. Eu também alerto, Fabiano, para a presença ainda do fenômeno El Niño, que nos anos passados, sem medir a intensidade do fenômeno, o El Niño sempre trouxe reduções de produtividade na formação do teto da produção do milho segunda safra, porque a presença do El Niño acaba deslocando a janela de chuvas da região central do Brasil. Chuvas que chegam de maneira mais antecipada, como foi este ano, chuvas que chegaram ali em agosto, comecinho de setembro. Depois disso, a gente viu os períodos das estiagens se prolongando. Porém, assim como vimos a antecipação da chegada, também poderemos observar a antecipação do fechamento da janela, o que acaba complicando não só o plantio, a área total, mas também as produtividades. Hoje, o número de 110 milhões de toneladas já contempla, Fabiano, uma quebra expressiva do milho aqui no nosso país. Então, realmente não estamos em construção de super oferta. Pelo contrário, estamos cada vez mais deteriorando a formação da produção de cereais aqui no nosso Brasil. Matheus, e o que essa deterioração que nós temos hoje em relação às estimativas e ao que é possível se produzir no campo vai impactar em relação às margens do produtor rural brasileiro e também ao nosso quadro de oferta e demanda, falando especificamente do cereal neste momento? Olha, Fabiano, um ponto importante a ser levado em consideração é que grande parte do mercado ainda não conhece sobre a dimensão da safra brasileira, tanto no caso do milho quanto na soja. Tá? Então, essa falta de consenso acaba atrasando os resultados ao mercado. O mercado ele encontra relatos de safra onde dizem que o Brasil pode produzir um milho total ainda de 120, 125, 128 milhões de toneladas, 130 milhões em alguns casos mais extremos aqui no nosso Brasil. Então acaba que o nosso levantamento, apesar de trazer essa precisão maior sobre a realidade de campo, ela não encontra esse consenso, todas as demais empresas de levantamento mostrando uma realidade semelhante. Então as reações acabam sendo postergadas ao mercado, que ainda continua lateralizado no caso do milho, apesar de que vivemos para 2024 um cenário de contração de estoques, Fabiano. O milho neste ano, esse ciclo safra de 2022 para 2023, encerra o ano com estoques próximos aos 7 milhões de toneladas. E caso os nossos levantamentos de uma produção total de 114 milhões de toneladas totais,
se resuma como verdadeira ao longo do tempo, teremos ali um estoque final de milho no Brasil próximo ou abaixo de 4,5 milhões de toneladas, né? Registrando ali o menor estoque desde a safra 15/16, Fabiano. Então, realmente é pouco milho que se sobraria, né? Mesmo já contabilizando cortes de exportação agressivo, cortando também consumo doméstico, ainda teríamos, né, menos cereal sobrando no próximo ciclo do que tivemos neste último ano. Matheus, é interessante quando você está participando e está falando principalmente de milho, que você acaba conversando ali com dois públicos, né? Tanto o agricultor, quem produz, e também quanto quem demanda. Estou falando aqui de alguns pecuaristas que estão participando através dos grupos e estão acompanhando a entrevista. E uma colocação que está sendo posta é que a gente tem mostrado que, por conta da redução diária, a maior parte das estimativas mostrando uma redução na oferta de milho no Brasil, que nós provavelmente devemos ter preços um pouco mais altos para o cereal no país. Isso se estava se falando desde o ano passado, né? E neste momento, esses dois produtores com perfis diferentes, eles estão muito atentos a esse fator. Tanto quem vende milho, que pode ter uma precificação melhor durante esse ano, quanto quem demanda, que pode ter que pagar também. O quanto disso deve ocorrer e em quanto tempo, Matheus, para essas alterações, se elas vierem para a formação de preço do cereal aqui no Brasil? Olha, Fabiano, boa colocação, né? O mercado ele está em queda de braço, ele está realmente dividido entre comprador e vendedor, né? O mercado de cereal ele está, que a gente chama de ilíquido, né? É aquele mercado onde não tem aquele volume de negociações muito presentes, né? Aqueles que ainda retêm o cereal, né? O milho de safra passada, acaba não estimulando as novas vendas, né? Acaba se segurando ainda em avançar com qualquer tipo de negociação, enquanto que o aquisitor, né, o comprador, o pecuarista, né, a fábrica de ração, a esmagadora, a fábrica de etanol, né, acaba tentando fazer essa aquisição, né, com a baixa oferta a mercado disponível. Então, essa queda de braço, ou a queda, enfim, essa queda de corda, né, essa puxão, um puxando um lado, outro puxando o outro, uma queda de braço, ela deve durar por mais alguns meses, Fabiano, até com que um lado vença, né? E a gente percebe que com a falta da oferta, né, a falta da produção, a gente tende, né, a justificar preços ainda mais altos. Então, realmente aqueles que estão com planejamento de aquisição, que a gente chama de planejamento de cobertura, né, aos compradores que têm ali necessidade alimentar ao longo do ano, necessidade de compras para esmagamento, enfim, para o uso do cereal em geral, né, é importante, né, se planejar nesse primeiro trimestre, porque caso confirmado uma redução produtiva, diária, produtividade da segunda safra brasileira, né, tirando o potencial somente da segunda safra, lá dos seus 100 milhões de toneladas para algo próximo a 82 milhões de toneladas, estaríamos sim, né, passando por um déficit, né, de cereal total no nosso país, a não ser que você, né, que está nos escutando aí, produtor, pecuarista, comprador de cereal em geral, consiga, né, buscar os cereais alternativos, né, ir para culturas de sorgo, ir para culturas de gergelim, culturas de como a girassol, né, se caso isso o atenda, né, pode ser também uma alternativa, né, a ser dada a esse mercado, pois na nossa percepção, Fabiano, a gente vê sim e enxerga, né, uma contração da disponibilidade de milho total no nosso Brasil em 2024. Matheus, falando a respeito deste cenário, uma produção menor, o produtor ele vem para a safra 23/24 de milho desmotivado, de certo modo, por conta dos preços mais baixos praticados principalmente em alguns períodos do último ano, que impactaram aí o bolso do produtor rural brasileiro, e também sobre esse fator que você colocou agora, essa contração. Há uma contração de oferta, porque há uma contração de produção. Em relação à rentabilidade desse produtor, eu estava olhando os números da Pátria Agronegócios para as estimativas de milho, e nós temos queda de produtividade também no campo, por várias questões, principalmente climáticas, mas uma queda de produtividade. A rentabilidade desse produtor, tendo tantas variáveis, ela deve se manter? Ela melhora na safra 23/24 ou é uma incógnita ainda? Fabiano, no atual momento a gente ainda mantém, né, um cenário de estagnação da rentabilidade para 2024, né? Caso não haja esse realce de preços, né, que justifiquem realmente a expansão diária, o produtor segue sendo desestimulado, né, a uma tentativa de expansão diária de milho no país, né?
As ofertas para 2024, né, safrinha, ofertas de julho, setembro, continuam ainda em patamares semelhantes observados ao fim do ano passado. Então, o produtor acaba ainda se sentindo desestimulado, né, dado que, principalmente, o que mais pesa nos custos, né, na formação de custo de milho no Brasil, de segunda safra, é o custo semente. Né? O custo semente hoje, em média no Brasil, custa em torno de 25 a quase 30 sacas por hectare apenas para pagar a semente do milho. O produtor ele tem que produzir cerca de 25 sacas por hectare de milho, grão, somente para pagar o custo que foi adquirido da semente desse ciclo. Então, realmente, esse custo exagerado, né, esse custo elevado, né, por, enfim, N fatores, em especial pela formação dos custos dessa semente também sob preços elevados no ciclo passado, né, a gente acabou tendo essa dificuldade realmente no produtor em ter rentabilidade. Hoje, né, caso a gente não tenha um realce de preços mais atrativos, né, a rentabilidade do produtor de milho segunda safra continua ainda complicada. Então, realmente, precisaríamos, né, para dar conforto à base produtiva, preços ainda maiores. Porém, volta naquela queda de braço, né, aonde aumentando os preços do milho, dando rentabilidade ao produtor, acaba retirando, né, rentabilidade do pecuarista. Então, o mercado é sempre uma queda de braços, né, aonde a gente pode sim repassar parte dessas rentabilidades, né, exageradas para a cadeia de exportação. Caso conseguimos, né, cada vez mais incentivar a exportação, aonde nosso principal comprador de soja e milho, no caso China, né, consiga pagar mais pelo nosso produto, as margens acabam se tornando mais saudáveis, né, tanto para a base produtiva, quanto para a base pecuarista, quanto para o consumidor em geral no nosso Brasil.